O governo do estado lança aplicativo para fiscalização das faixas de domínio de rodovias. Ministro das Relações Exteriores fala sobre a vinda de Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano, ao Brasil. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Deputados estaduais debatem crise da fumicultura no estado. Governo de Siderópolis anuncia a realização de testes rápidos para a Covid-19 no município. Eleições 2020. Na reportagem especial de hoje, saiba como justificar o seu voto no dia da votação. E mais, o desafio em fazer uma criança usar máscara de proteção facial na luta contra o novo coronavírus. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, muito boa tarde. O governo do estado de Santa Catarina lançou um aplicativo para fiscalização das faixas de domínio de rodovias. A princípio, a ferramenta está disponibilizada apenas para servidores públicos, mas existe a possibilidade de, muito em breve, o aplicativo estar à disposição de toda a população. Acompanhe. O governo de Santa Catarina lançou um aplicativo para facilitar o controle e a fiscalização das áreas de faixa de domínio sob responsabilidade do estado. O ato de lançamento do aplicativo ocorreu na Casa da Agronômica e contou com a presença do governador Carlos Moisés e do secretário da Infraestrutura e Mobilidade, Tiago Vieira. Em um primeiro momento, o aplicativo será para uso exclusivo dos servidores estaduais. Porém, já existe o planejamento para disponibilizá-lo à população em geral. Ao longo desta semana, os servidores da infraestrutura passarão por um treinamento para a utilização do sistema. A expectativa é que o aplicativo já esteja em pleno uso a partir da segunda semana de outubro. Esse aplicativo, faixa de domínio, atualmente para uso exclusivo ainda dos servidores da infraestrutura, da Secretaria de Infraestrutura, mas futuramente até o cidadão poderá ter acesso a ele para fazer denúncias, para marcar algum ponto, para fazer alguma consulta eventualmente ao poder público. Imagina-se que seria a integração desse aplicativo com o cidadão seria bastante útil. Nesse momento ele é utilizado pelo poder público para facilitar nas fiscalizações, no controle de toda a faixa de domínio. Tudo que nós temos sobre a área de faixa de domínio que possibilita uma programação, digamos assim, uma organização das cidades para evitar ocupações indevidas, para evitar demarcações, né, mesmo com autorização em local inadequado, enfim, toda a tecnologia agregada aos aplicativos vem a contribuir com a Secretaria de Infraestrutura e com todos os servidores públicos, dando agilidade e também muita transparência para o cidadão. Na opinião do secretário Tiago Vieira, o aplicativo evita o retrabalho. Ele conta que antes o servidor precisava fazer registros de autuações de 3 maneiras distintas. Agora, com o uso do aplicativo, os dados são imediatamente repassados ao setor de planejamento para fazer o melhor uso daquela informação. Sem dúvida, o aplicativo ele melhora o tempo de serviço do servidor, então evita o retrabalho. Então, antes ao aplicativo, nós tínhamos, por exemplo, o servidor fazendo o registro da autuação por 3 situações distintas. Agora, de forma instantânea, a partir do momento que ele estiver em campo, ele passando o dado, fotografando, georreferenciando, isso já cai para o setor de planejamento, que possa fazer a melhor gestão do dado. Então, a gente ganha em acessibilidade, a gente ganha em agilidade e, de fato, isso potencializa ainda mais a fiscalização da malha rodoviária de faixa de domínio, o que faz garantir com que nós tenhamos uma melhor segurança viária. A faixa de domínio está intimamente relacionada à segurança das rodovias. Ao aumentar o controle sobre a faixa de domínio, o aplicativo também deve evitar problemas futuros com processos de desapropriações em projetos de aumento de capacidade das rodovias.
Hoje nós estamos fazendo o primeiro lançamento. Na verdade, o aplicativo de faixa de domínio é o primeiro de uma série de aplicativos que a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade vai estar lançando. E nós estamos lançando essa primeira etapa com a capacitação ainda dos servidores essa semana, para que a gente consiga já operacionalizar a partir da semana que vem. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, compareceu a uma audiência pública no Senado para falar sobre a visita do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, a Roraima, na última sexta-feira. A visita foi criticada por um senador da oposição, que citou desrespeito à soberania nacional e também afronta a Venezuela. Araújo afirmou que Pompeo veio ao Brasil em defesa dos direitos humanos e negou qualquer apoio ao presidente Donald Trump. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, iniciou os esclarecimentos explicando que a ideia da vinda a Roraima partiu do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, que estava querendo visitar países da América do Sul, como o Brasil, para conhecer em Boa Vista a Operação Acolhida, de apoio a imigrantes venezuelanos. Araújo mencionou que a operação é reconhecida internacionalmente por autoridades que elogiam o programa. Queria falar de alguns depoimentos recentes de autoridades de organismos internacionais em relação à Operação Acolhida. Por exemplo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse em 2019, dezembro, uma declaração do porta-voz do secretário-geral da ONU. O secretário-geral saúda e agradece ao Brasil por essa decisão, Operação Acolhida. Como alguém que já foi alto comissário de refugiados, ele sabe muito bem o impacto que isso terá para os venezuelanos, ao dar-lhes maior proteção e acesso a serviços vitais. O diretor-geral da Organização Internacional de Migrações disse: a Operação Acolhida Brasileira se destaca por não apenas ajudar os que chegam à fronteira, mas por realocá-los em todo o território nacional, dando acesso ao mercado de trabalho. Expressões semelhantes do funcionário da ACNUR, da Agência de Refugiados das Nações Unidas, e do representante conjunto da ACNUR e da Organização Internacional de Migrações, mais ou menos no mesmo sentido. Portanto, é uma iniciativa com enorme apoio internacional, de organismos internacionais, e nos dá muito orgulho que ela seja visitada, no caso, pelo secretário de Estado Mike Pompeo. Segundo o ministro, o Brasil já gastou 400 milhões de dólares na Operação Acolhida e o governo americano já destinou 64 milhões para o financiamento de atividades e apoio a imigrantes venezuelanos refugiados no território brasileiro. Por isso, na visão de Ernesto Araújo, faz todo sentido que o secretário dos Estados Unidos queira conhecer essa operação. O ministro foi duro ao criticar o regime de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, não reconhecido pelo governo brasileiro, que apoia Juan Guaidó, líder da oposição. De acordo com o chanceler, cerca de 5 milhões, ou aproximadamente 15% da população, já deixaram seu país. Ernesto Araújo foi convidado a prestar esclarecimentos ao Senado após acompanhar a visita de Mike Pompeo a Roraima na última sexta-feira. Na visita de pouco mais de 3 horas, Pompeo fez críticas ao governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro. O pedido para ouvir o ministro das Relações Exteriores partiu do senador Telmário Mota, do PROS de Roraima. Para ele, a visita foi classificada como um desrespeito à soberania brasileira e uma afronta à Venezuela. O ministro rebateu a acusação, alegando que houve erro de tradução em uma das declarações de Mike Pompeo na entrevista coletiva dada após a visita. Araújo leu vários trechos em inglês para apontar falhas na tradução e para mostrar que, segundo ele, Pompeo não disse algo polêmico. Um dos elementos mencionados pelo secretário Mike Pompeo foi objeto de polêmica por uma má tradução, como já se sabe, como já está publicado na imprensa. Foi traduzido que ele haveria dito o nosso mundo, o nosso
O mundo está consistente e a gente vai tirar essa pessoa e vai colocar no lugar certo, né? Como se estivesse se referindo a Nicolás Maduro, né? Na verdade, o que ele disse em inglês, eu vou tentar uma tradução melhor, foi: "So our will is consistent, our work will be tireless, and we will get to the right place." Então, a nossa vontade é consistente, coerente, né? O nosso trabalho será incansável e chegaremos ao lugar certo. Isso, no contexto de toda a entrevista, fica claro que dentro de uma perspectiva humanitária, de uma perspectiva de defesa dos direitos humanos. Araújo também recebeu críticas de que a visita de Mike Pompeo teria sido usada como plataforma eleitoral na campanha de Donald Trump, candidato à reeleição para presidente dos Estados Unidos. O ministro afirmou que tanto democratas quanto republicanos se posicionaram a favor de sanções à Venezuela e se mostram preocupados com a situação da nação sul-americana. Foi dito, e talvez seja uma das críticas principais à visita do secretário Mike Pompeo, que ela foi uma plataforma eleitoral para as eleições de novembro nos Estados Unidos. Bem, não é assim. Um dos elementos que mostra que não é assim é o seguinte: existe nos Estados Unidos uma grande convergência entre republicanos e democratas sobre a situação na Venezuela. Eu acho que essa ideia de que pode ser uma plataforma eleitoral, além de não ser verídica, ela cria uma estranha dependência, assim, digamos, em relação ao calendário político de outros países, ao contrário do que se afirma, né? Porque se nós não pudermos defender os direitos humanos em época de campanha em outros países, em que mundo nós estamos, né? Eu acho que a defesa dos direitos humanos, a defesa da democracia é uma obrigação permanente, quer estejamos ou não em campanha em algum país do mundo. A seguir, governo de Siderópolis anuncia realização de testes rápidos para a Covid-19 em massa no município. Atenção, você que está à procura por uma vaga no mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas disponíveis na região. Acompanhe. Recuperador de crédito, suporte técnico em informática, comprador, vendedor externo, vendedora, setor administrativo, gerente de lanchonete, lavador de carros, suporte de vendas, serviços gerais, designer gráfico, vendas PAP, auxiliar administrativo, costureira, operador de televendas, consultora de vendas, pedreiro de obra, estagiário em escritório de arquitetura, social media em agência de marketing, gerente administrativo, gerente de loja estética, vendedor para atuar em loja de eletrônicos, televendedor, marceneiro encarregado, chefe de cozinha à la carte para atuar em restaurante italiano, analista de marketing, departamento contábil, designer gráfico, atendente de lanchonete, corretor, técnico de informática, operador de coladeira de bordo CNC, supervisor de call center, agente de atendimento para locadora de automóveis, mecânico automotivo. Interessados devem buscar mais informações através do portal da Associação Comercial e Industrial de Criciúma, ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina debateu a crise da fumicultura no estado. Acompanhe na reportagem. Uma audiência pública reuniu em videoconferência deputados estaduais, representantes do governo do estado e do setor produtivo de fumo em Santa Catarina. A iniciativa de realizar o debate foi do deputado Altair Silva, em conjunto com a Comissão de Agricultura e Política Rural.
60 mil famílias vivem do cultivo do produto no estado. Produtores e as entidades que representam a fumicultura acusam os fabricantes de cigarro de fazer baixa classificação do produto entregue, reduzindo a remuneração e provocando prejuízos. É um absurdo a gente escutar de um produtor que foi vender o tabaco em algumas empresas aí e o classificador dizer que o tabaco dele era de boa qualidade, mas que ele não podia pagar aquela qualidade, pagou praticamente a metade. É um absurdo o produtor de tabaco vender o tabaco por um preço de R$2, R$3 abaixo do custo de produção. Isso quer dizer que ele está dando uma mão de obra gratuita para as empresas, para elas terem o tabaco, terem o produto delas lá. Esse distanciamento de classe é o que está mais judiando do produtor, porque muitas das vezes o produtor não chega lá para, eu quero tudo BO1. A minoria faz isso, de levar fumo ruim lá e dizer que, não, eu trouxe aqui, eu quero que você me pague BO1. Não, eu acredito que não é todo mundo assim, que seja justa a classificação. Uma das reivindicações é que os responsáveis pela classificação do fumo não sejam as empresas, mas uma entidade neutra. O MAPA financia e os 3 estados dão o apoio de criar entidades neutras para comprar o tabaco, classificar, mas que elas tenham as condições de classificar dentro da empresa. Elas vão dizer qual é a classe, porque o produtor é interessado, mas também a empresa é muito mais interessada em fazer a classificação. Então, uma entidade neutra, uma instituição neutra, pode até ser a SIDASC. A representante da SIDASC afirmou que o órgão estadual atua apenas como intermediário na classificação quando solicitado e sugeriu o treinamento dos produtores para que eles façam fardos de fumo que favoreçam a classificação do produto. A classificação que está com muita mistura de tipo e classes no mesmo lote, na mesma produto oferecido. Então, se o produtor tiver bem claro como ele deve levar o produto para a empresa, a gente entende que é uma das partes que na relação da classificação pode melhorar. Complementando um pouquinho fora disso, você vê isso em outras cadeias produtivas na classificação. O deputado estadual do Paraná, Emerson Bacil, participou para propor que um projeto de lei de autoria dele seja discutido e adotado pelos 3 estados da região sul, os maiores produtores de fumo do país. Aqui ele prevê uma das situações que é a compra do fumo, né, na propriedade. Outra, uma porcentagem maior de aquisição ou de pactuação entre a empresa e o fumicultor na questão dos remanescentes. Enfim, e também um preço mínimo e uma pessoa neutra na negociação, que poderia ser e partir do Estado, de cada Estado, para acompanhar a compra. Já o professor pesquisador da Universidade de Brasília, Tiago de Carvalho, defendeu a regionalização da CADEC, que é uma comissão, hoje nacional, que estabelece o preço do fumo e fiscaliza o sistema integrado entre empresas e produtores. A CADEC deveria ser por unidade de produção, ou seja, em Ceará, em Taiópolis, em Irianópolis, Santa Cruz do Sul, cada unidade de produção que você tivesse, você tem que ter uma CADEC, assim diz a lei, artigo 6º. O que acontece é que dentro da fumicultura integrada, nós temos um órgão, nós temos uma situação em que simplesmente se concentrou tudo, onde querem se estabelecer a metodologia e o valor de referência. Acaba que vem a grande pergunta, por que não se consegue estabelecer o preço? Por um motivo muito simples. Por meio de uma conferência nacional, de um fórum nacional, eles querem colocar o preço de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul na mesma situação. Ou seja, o que vai ser impossível. Os custos do Paraná, os custos de Santa Catarina e os custos do Rio Grande do Sul são distintos. Os representantes das empresas de tabaco alegaram que pagam o preço justo e pedem que autoridades combatam o contrabando de cigarros, que vem prejudicando os fabricantes que atuam no Brasil. 44% de todo o comércio de cigarros do Estado é derivado de comércio ilegal e de contrabando, principalmente oriundo do Paraguai. Isso acarreta uma perda estimada de 175 milhões de reais em arrecadação de ICMS. Esses são dados de 2019.
Nós, a Souza Cruz, sofremos isso imensamente. Resultado que o ano passado, inclusive, infelizmente, após 60 anos de atuação em Blumenau, fechamos uma unidade de processamento da nossa empresa aí no estado. Os parlamentares encerraram os debates propondo vários encaminhamentos, entre eles a criação de uma frente parlamentar para acompanhamento da atividade dos fumicultores e do sistema fumageiro, que trabalharia pelo combate ao contrabando de cigarros. É importante, através dessa frente parlamentar, nós podemos criar esse entendimento com as partes para combater o contrabando de forma forte, com a presença, aí nós precisamos a presença forte da Polícia Federal, da Polícia Civil do Estado, a presença forte do setor público para combater essa criminalidade. O deputado destacou que a frente também deverá trabalhar pela estadualização da CADEC e alertou que a criação de uma entidade neutra para classificar o fumo deve ser uma iniciativa do setor privado. O presidente da Comissão de Agricultura, deputado José Milton Schaefer, pretende elaborar um documento com os resultados do debate e atuar junto ao governo federal para a atualização da normativa número 10, que rege a classificação do fumo. Vamos elaborar um documento, junto com Vossa Excelência, solicitando ao Ministério da Agricultura, licitando eles para atualizar a normativa número 10. Eu acho que é uma grande contribuição. E todas as falas foram registradas e farão parte aí de um documento que a Comissão de Agricultura vai fazer e vai disponibilizar aí para todo o setor. O governo de Siderópolis realizará nova ação na praça central do município para testes da Covid-19. A testagem dos moradores será realizada na próxima sexta-feira e no sábado, durante praticamente o dia todo. Confira. Na próxima sexta-feira, dia 2, e no sábado, dia 3 de outubro, os moradores de Siderópolis maiores de 10 anos terão mais uma oportunidade para realizar a testagem rápida para diagnosticar a Covid-19. A ação promovida pela Secretaria Municipal de Saúde será realizada das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde, nos 2 dias, na Praça da Igreja Matriz. Para realizar o teste rápido de forma gratuita, basta o morador apresentar o comprovante de residência e o cartão do SUS ou CPF. Os interessados em fazer o teste não podem apresentar os sintomas da Covid-19. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os principais sintomas da doença são febre, tosse e dificuldade para respirar. Alguns pacientes ainda podem apresentar dores no corpo, coriza, congestão nasal, dor de garganta, diarreia, perda de olfato ou paladar, dor de cabeça, dor de garganta e falta de ar. Os moradores com sintomas da Covid-19 devem procurar o pronto atendimento 24 horas Hugo Stopazoli. O centro de triagem não funcionará na sexta-feira, dia 2. Os funcionários da estrutura montada na antiga sede da APAI serão deslocados para a ação na Praça da Igreja Matriz. Na primeira ação, realizada nos dias 18 e 19 de setembro na Praça da Matriz, foram feitos 1.195 testes para diagnósticos da Covid-19, sendo 1.143 negativos e 52 positivos. Desses 52 confirmados, somente 6 moradores apresentaram o IgM, que é a infecção ativa. Os outros 46 apontaram o IgG, ou seja, tiveram a infecção e estão curados e não apresentam mais os sintomas ou transmitem o vírus. A seguir, o desafio em fazer uma criança usar máscara de proteção facial na luta contra o novo coronavírus. Eleições 2020. Na reportagem especial de hoje, saiba como justificar a ausência no dia da votação.
A partir deste ano, a possibilidade de justificar por meio de um aplicativo vai se estender a qualquer eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral no dia do pleito. No Brasil, estamos acostumados a ter eleições a cada 2 anos, certo? Mas essa lógica não funciona em todos os locais do país. O Distrito Federal, por exemplo, não é considerado estado, portanto, não tem municípios, tem regiões administrativas. Nesse caso, nem em Brasília e nem nas antigas cidades satélites, que fazem parte do DF, vão ocorrer as eleições municipais, quando prefeitos, vice-prefeitos e vereadores são escolhidos. Nessas localidades, só serão realizadas as eleições gerais, ocasião em que são eleitos o presidente da República e governadores, bem como os vices, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. A mesma lógica do DF, que tem cerca de 2,5 milhões de habitantes, segue o arquipélago de Fernando de Noronha. O único distrito estadual do Brasil fica em Pernambuco. Nele moram um pouco mais de 3 mil pessoas. Mas se alguém que for de outro domicílio eleitoral estiver em um desses locais no dia da votação por algum motivo, vai precisar justificar a ausência às urnas. Para isso, os tribunais regionais eleitorais de Pernambuco e do Distrito Federal têm solução. Quem estiver no DF só vai poder fazer a justificativa de forma virtual, pelo e-título. Nas eleições anteriores, eram montadas estruturas aqui no Distrito Federal e determinados locais para receber os eleitores de outras comarcas que por aqui estavam e que não tinham condições de votar. Então, tinham que fazer justificativa e eram feitas nesses locais. E dessa vez, em face também, até dessa pandemia, para evitar aglomeração, é que nós buscamos esse aplicativo junto ao TSE que nos autorizou. Então, nós vamos fazer essas justificativas nesse ano somente através do aplicativo no e-título. Já em Fernando de Noronha, os eleitores podem escolher se querem usar o app ou a justificativa presencial. Nós sempre temos, então, em ano de eleição municipal, a justificativa presencial com mesários. Colocamos de 4 a 5 sessões de mesa de mesário para justificar, e em média, 1.900, 1.800, já teve até ano, foi 2.100 pessoas justificaram no dia da eleição na ilha. É um número elevado, de que é quase a totalidade dos turistas que se encontram na ilha, que preferem fazer a justificativa manual. A possibilidade de justificar por meio do aplicativo se estende a qualquer eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral em que ocorra a votação, inclusive para quem estiver no exterior. Mas você sabe como a ferramenta vai perceber que você está mesmo em outro local? Por meio de uma funcionalidade chamada georreferenciamento ou geolocalização. A gente usa um sistema configurado de geolocalização que detecta. Ele está, de fato, ausente ou afastado da base onde nós temos o registro que ele deveria estar para votar. Simplesmente com essa informação de localização, de geolocalização, a gente aceita o pedido dele de justificativa eleitoral dentro do sistema e justificado. Isso é muito importante no cenário de pandemia. O mais importante é que o e-título faz uma verificação de onde ele está. O e-título tem alguns mecanismos de segurança que conseguem verificar qualquer tentativa de quebra de segurança da pessoa tentar, eventualmente, usar alguma ferramenta que a geolocalização dele não esteja correta ou apropriada. Quem estiver no domicílio eleitoral, mas não conseguir votar por alguma razão, a exemplo de alguém que adoecer, não precisa se preocupar. Vai poder justificar a ausência em até 60 dias após a data da votação, também por meio do app. Outro item que o eleitor vai encontrar no aplicativo é a foto dele. Ela havia sido retirada do e-título para que a ferramenta se enquadrasse na Lei Geral de Proteção de Dados, o que já foi feito. Você consegue baixar o aplicativo e-título, que é o título de eleitor digital, pela App Store ou pelo Google Play, em qualquer smartphone ou tablet. Claro, é de graça. As máscaras se tornaram item obrigatório tanto para os adultos quanto para as crianças. Mas fazer os pequenos usar essa proteção se tornou um grande desafio, principalmente para os pais. A jornalista Daniela Parisi conversou com a pediatra Ana Escobar, que deu algumas dicas de como proteger o seu filho. Vamos acompanhar.
as máscaras viraram um item obrigatório tanto para os adultos quanto para as crianças. Mas fazer os pequenos usarem essa proteção se tornou um grande desafio para os pais. O Hit Notícias conversou com a pediatra Ana Escobar, que deu algumas dicas de como proteger o seu filho. E as crianças, elas são tidas para a gente, né, como um veículo de disseminação da doença. E aí, como que faz para os pais para colocarem as máscaras nos filhos, né? Acho que esse é o grande desafio aí para eles. Certo, então vamos entender, olha, o uso de máscaras em criança está indicado para crianças acima de 2 anos, tá? Abaixo de 2 anos não há indicação nenhuma de máscara para criança, porque a máscara pode ser um risco para as crianças com menos de 2 anos, tá? Pode atrapalhar a respiração, causar um certo sufocamento, então nada de criança pequena com máscara. Bom, criança depois de 2 anos tem uma situação muito interessante, o que é, ele já conseguem entender as razões pelas quais a máscara é necessária. Então, da mesma maneira como num dia de frio tem que entender que tem que colocar um casaquinho, para sair no mundo hoje, eles entendem que tem que colocar a máscara. Como fazer isso? É simples, tudo isso vai depender da forma como os pais colocam. Se os pais colocarem com segurança e derem o exemplo, só saírem de máscara, vão ver todo mundo de máscara, as crianças usam. E é muito mais fácil convencer as crianças disso. Agora, se os pais não derem o exemplo, reclamarem, falarem que coisa chata, isso atrapalha, não quero, a criança, obviamente, absorve também toda essa energia contra a máscara. Então, vou falar a verdade, criança, gente, eles entendem, é muito fácil. E vou falar, é mais fácil fazer uma criança andar de máscara do que um adulto, eu garanto para vocês. E deixa eu te perguntar uma coisa, para muitos pais, acaba que a criança coloca muito mais a mão no rosto, né? E tem essa relação, né, da criança com a higiene. E aí, como resolver isso? Exatamente isso. Então, olha, as crianças também devem ser ensinadas a lavar a mão com frequência, com água e sabão. Não precisa ficar passando álcool gel, água e sabão está mais do que suficiente, né? E assim, que é importante, nesse momento da pandemia que a gente está vivendo, criança não tem que sair de casa, criança normalmente deve ficar em casa. Criança tem que sair só para ir ao médico, para tomar vacina, para alguma coisa muito excepcional. Não tem que passear em supermercado, passear em farmácia, passar em shopping, se abrir, passear na rua, não. Criança tem que ficar realmente mais tempo em casa. Com isso, a criança não fica exposta, e, portanto, a lavagem de mãos e colocar a mão no rosto, ela está menos sujeita à contaminação. Se a criança tiver que sair, os pais têm que realmente cuidar dessa parte, ensinar, não encosta em nada, não encosta aqui, não põe a mão, ficar de olho, né? Eu imagino que deve estar sendo muito difícil para os pais manterem as crianças em casa, né? Está sendo difícil, né? Mas você veja que coisa, né? Esse é um aprendizado, né? Que todo mundo está tendo que ter, né? Não é fácil para ninguém, não é confortável, ao contrário, saiu totalmente da zona de conforto de todo mundo. É dificílimo viver fora da sua zona de conforto. Mas os pais que sabem aproveitar esse momento, eu vou falar para você, estão fortalecendo a sua relação com os filhos. E eu vou te dizer como pediatra, talvez os pais, nessa vida corrida, estivessem um pouco ausentes da vida dos próprios filhos. Na medida em que trabalhavam o dia inteiro, chegavam em casa à noite, a criança ia para a escola, 500 atividades, pouco se viam, pouco se falavam. Agora, com essa vivência mais intensa, é uma oportunidade, na verdade, de alguns pais recuperarem um pouco essa ligação com os filhos. Tomara que a maioria saiba aproveitar esse momento, não se lamentar dele. Isso é verdade, né? E existem vários tipos de máscaras, né? Tem inclusive hoje umas que tem até viseira na frente, enfim. Existe alguma que seja ideal e alguma que não seja indicada? Existe alguma coisa assim que você possa orientar a gente?
Boa. Então, assim, olha, as máscaras de tecido, com 2 camadas, pelo menos, de tecido, ou mais até, atualmente se preconiza algumas até mais, mas enfim, 2 camadas parecem ser suficientes. E essas máscaras presas direitinho, bem no alto do nariz, tapando bem aqui a região, vindo até aqui embaixo no queixo, vedando bem o rosto, nada de máscara solta, né? Não, essa máscara já está suficiente. Esses escudos de face shield, né, que todo mundo fala, eles têm um problema, muita gente põe isso, mas olha, o ar entra por baixo se a pessoa estiver sem a máscara. Isso é indicado para profissionais de saúde que estão ali na linha de frente e que recebem muitas secreções, tá? Então, o que tem que ser? Tem que ser a máscara, já está suficiente, e eu recomendo também uma proteção de olhos. Por exemplo, quem quiser botar um óculos, ajuda bastante, tá? Essa proteção, tá bom? Perfeito, doutora. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Imagina. Eu que agradeço, à disposição. Obrigada. Obrigada, até mais. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Eu voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.